Muito bem, nós retomando aqui então o nosso estudo do livro Desobsessão, de André Luiz, psicografia do Chico Valdo Vieira. Nós vamos aqui entrar no capítulo 14, a partir do capítulo 14. Bom dia, Andréia. Nós então aqui vimos nos nossos encontros anteriores André Luiz trazendo para nós as orientações a respeito do ambiente, sobre a chegada dos companheiros, conversações ou conversação anterior à reunião e também aqui o papel do dirigente dos trabalhos. Nós vamos entrar agora no capítulo 14, pontualidade, em que André Luiz nos traz então esclarecimentos importantes sobre a postura dos trabalhadores diante do trabalho com relação aos horários. Então ele diz assim para nós. Pontualidade, tema essencial no cotidiano, disciplina da vida. Administrações não respeitam funcionários relapsos. Em casa, estimamos nos familiares os compromissos em dia, os deveres executados com exatidão. Habitualmente não falhamos no horário marcado pelas personalidades importantes do mundo, a fim de corresponder-lhes ao apreço. A entrevista com o industrial, a fala de um ministro de Estado. Nas lides da desobsessão, é forçoso entender que benfeitores espirituais e amigos outros desencarnados se deslocam de obrigações graves da vida superior a fim de assistir-nos e socorrer-nos. Pontualidade é sempre dever, mas na desobsessão assume caráter solene. Não haja falha de serviço por nossa causa. Não se pode esquecer que o fracasso, na maioria das vezes, é o produto infeliz dos retardatários e dos ausentes. A hora de início das tarefas precisa mostrar-se austera, entendendo-se que o instante de encerramento é variável na pauta das circunstâncias. É aconselhável se feche disciplinarmente a porta de entrada 15 minutos antes do horário marcado para a abertura da reunião, tempo este que será empregado na leitura preparatória. Bom dia, Andréia. Então aqui o André Luiz, então, ele nos fala sobre a relação, como a gente viu na nossa abertura, o trabalho o trabalho de desobsessão, ele é realizado de uma forma conjunta entre trabalhadores dos dois planos. E é muito natural que nós vejamos nesse tipo de trabalho, especialmente a partir da perspectiva do plano espiritual, uma disciplina muito grande, uma disciplina muito séria com relação a agendas. Porque nós aqui do plano físico, nós estamos nesse processo de educação ou de reeducação, de orientação, de assumirmos responsabilidades nas nossas tarefas mais básicas. E só o fato de nós estarmos encarnados, envolvidos numa série de atividades do nosso cotidiano, que exigem de nós disciplina, exigem de nós regularidade, um desempenho adequado e tudo mais, isso já é para nós uma lição de responsabilidade. E a própria criança já começa, quando ela começa então a frequentar a escola, em que aquela escola tem horário de abertura dos portões, fechamento dos portões, início das aulas, momento em que o professor entra na sala, a hora que eu termino a sala de aula. Quando nós estamos no nosso trabalho, o horário de entrada do trabalho, o horário de saída do trabalho, quando estamos sujeitos, inclusive, a determinadas sanções, punições, caso nós negligenciemos esse tipo de responsabilidade. É o aluno que fica fora da prova, é o aluno que não entra na escola, é o funcionário que é demitido. Enfim, nós estamos constantemente envolvidos por compromissos de agenda, fazendo com que nós, então, exigindo de nós, então, a responsabilidade no cumprimento dos nossos horários e das nossas tarefas. Então, para nós, estarmos encarnados aqui é um processo
de aprendizado, um processo de desenvolvimento de valores, como, por exemplo, como a gente falou, da própria responsabilidade. No plano espiritual, especialmente nessa esfera onde se desenvolve esse tipo de trabalho, em que os trabalhadores do plano espiritual têm ali compreensão sobre a gravidade da assistência a espíritos sofredores, a espíritos necessitados de amparo, então ali o trabalho ele é visto de uma forma muito diferente. O próprio André Luiz, quando ele iniciou trazendo para nós, né, o seu primeiro depoimento lá em Nosso Lar, quando ele falava sobre também as responsabilidades das tarefas, que ele começava a se envolver, né? Então era tarefa nas câmaras de retificação, eram compromissos com reuniões, eram palestras, né, e outros tipos de atividades que ele tinha que estar presente, exatamente porque na colônia Nosso Lar nós temos ali já um processo também de disciplina para muitos daqueles espíritos que desencarnam levando consigo as mesmas tendências e as mesmas fraquezas, digamos assim, com relação a essas responsabilidades que são trazidas então aqui do mundo físico. Então é também através desse mesmo processo em que tem horário de início, horário de término, tem ali o desenvolvimento do trabalho, enfim. Né, o André Luiz, o próprio André Luiz, podemos imaginar, né, quando ele começa a participar das primeiras excursões de trabalho, então o grupo se reunia naquele dia, naquele horário, naquele local, estando todos preparados daquela mesma forma para que o trabalho se desenvolvesse. Então nós víamos ali, nos relatos que ele trazia para nós, o grande rigor de todos os colaboradores daquelas atividades, daquelas equipes, para o cumprimento daquele trabalho. Nesse caso aqui, então, quando nós começamos a olhar para essas tarefas, nós vamos encontrar departamentos no plano espiritual, assim como também trabalhadores do plano espiritual, que também têm esse mesmo compromisso, não apenas com os trabalhos de assistência aos encarnados para o desenvolvimento desse trabalho, mas também têm as suas próprias atividades. E isso vai envolver também não apenas o trabalho de desobsessão, que requer aqui, como André Luiz coloca para nós, um caráter solene, em que o cumprimento, a pontualidade é fundamental, mas nós vamos encontrar também nesse intercâmbio, né, diversas outras tarefas em que também o plano espiritual, trazendo já essa mesma disciplina, essa mesma responsabilidade, né, esperando que nós também cumpramos nossa parte. Nós aqui mesmo, né, tivemos a oportunidade de experimentar aqui, né, no nosso trabalho, pelo fato de nós desenvolvermos as nossas atividades com um caráter não tão formal, já que éramos apenas aqui, somos apenas, né, um grupo de amigos que se juntam para estudar a doutrina espírita e tudo mais, até que começamos a perceber a presença dos amigos do plano espiritual, que começam a nos acompanhar desde o início até o término do trabalho. E aí depois, pelo fato de estarmos ali acostumados a essa informalidade, nós iniciávamos dentro de uma relativa pontualidade, coisa que a gente cumpre, né, quase todos os dias, salvo ali algumas eventualidades que nos impedem de sermos precisos, né, mas a gente procura fazer isso. No término do trabalho, a gente eventualmente estiava um pouco mais ali para poder discutir um tema, concluir uma ideia, só que, pelo fato de não termos exatamente essa ideia da formalidade, a gente se entendia à vontade. Até que nós fomos, então, alertados, né, pelos amigos que nos acompanham, exatamente que eles também têm compromissos. Então chegam no horário de início, terminando o nosso trabalho, seguem para as suas atividades, e eles então participam conosco com o caráter de assistência, de nos ajudar no desenvolvimento do nosso trabalho, e nós temos que ter esse entendimento. Passamos então a sair daquela informalidade, daquele grupo de amigos que se juntam para estudar, para começarmos a perceber que o nosso estudo se torna não apenas ali uma reunião simples e singela, mas se torna também um evento. Um evento em que nós temos programação, em que nós temos início, em que nós temos final, em que nós temos ali a colaboração, o trabalho coletivo, e tudo isso agora sai da informalidade e passa a ter um caráter formal, e nós precisamos corresponder a essa formalidade. E a mesma coisa, da mesma forma que nós vimos aqui, nesse nosso grupo que se junta no ambiente virtual, podemos imaginar então as atividades que acontecem no próprio centro espírita.
das tantas e tantas tarefas que acontecem, em que nós temos ali horários de palestras, com começo, meio e fim, em que nós temos grupos de estudos, trabalhos de assistência espiritual envolvendo passes, reuniões mediúnicas, trabalhos assistenciais. Não são apenas nós encarnados que estamos envolvidos com esse trabalho, mas também os desencarnados que chegam, né, com os seus grupos, com suas ativas, para fazerem esse trabalho. Basta a gente lembrar, por exemplo, né, me vem uma imagem do Divaldo fazendo ali uma palestra num congresso, e logo no final o Dr. Bezerra de Menezes se manifesta. A pergunta é, será que o Dr. Bezerra de Menezes não tinha nada para fazer e ficava à disposição para se manifestar quando surgisse uma oportunidade? Ou estava ali programado para exatamente naquele momento, dada a importância do evento e também, naturalmente, a importância da própria mensagem, em que naquele momento, naquele horário, em que as atividades se encerravam, para que ele pudesse então se manifestar. Da mesma forma, lembrando também o próprio Chico, quando então nos trabalhos de comunicação com o plano espiritual, trazendo mensagens, né, de entes queridos durante aquelas reuniões, como nós acompanhamos nos livros que nós estudamos, durante quanto tempo aqueles espíritos ficariam ali então aguardando até o momento das manifestações? Até o momento em que eles pudessem trazer uma psicografia. A pergunta é, eles não tinham nada para fazer além daquilo? Certamente que sim, mas aquela atividade também fazia parte da programação, fazia parte da agenda de trabalhos deles. Só que, claro, né, conforme nós aqui encarnados acabamos gerando essa programação, naturalmente nós também interferimos na programação de trabalho que eles desenvolvem no plano espiritual. Então, por isso, como é colocado para nós aqui, bom dia, Brasil. Se nós temos esse entendimento sobre todos esses pequenos detalhes que acontecem nas nossas atividades comuns, André Luiz então chama a atenção em termos de solenidade, em termos de pontualidade, de responsabilidade, o trabalho de desobsessão. Principalmente porque os espíritos que ali se manifestam são espíritos que estão com suas consciências alteradas. São espíritos que estão em sofrimento. E se nós aqui vemos no nosso cotidiano, nos nossos hospitais, né, quando um doente chega para ser atendido, e ele fica aguardando ali, né, a disposição, a boa vontade, ou mesmo a organização de um hospital, enquanto ele continua ali sendo assistido, né, ou aguardando assistência numa maca, num corredor, a gente já fica então indignado quando isso acontece. Porque do nosso ponto de vista, o ideal seria, no momento em que ele entra numa emergência, rapidamente então ele começa a ser atendido, exatamente para aliviar o seu sofrimento, para aliviar a sua dor. Quando nós lembramos que o trabalho feito da desobsessão é um trabalho também com pacientes com essas mesmas características, nós vamos então também pensar que naquele momento em que ele se encontra naquela reunião, ele também passa por esse mesmo sofrimento e fica nessa expectativa de ser atendido dentro da sua necessidade. Então André Luiz chama atenção sobre isso, né? Primeiro ele fala para nós sobre a pontualidade no sentido, né, do nosso cotidiano, que a pontualidade nada mais é do que uma disciplina da vida. Fala para nós aqui de um modo geral, quando nós temos uma reunião com determinadas personalidades, nós cumprimos o horário, afinal de contas, né, como ele diz para nós aqui, a fim de corresponder-lhes ao apreço. Então uma pessoa importante, portanto, temos que estar pontualmente para não atrapalhar aquela pessoa. Temos que fazer ali, né, a nossa apresentação, começando exatamente pela nossa pontualidade. Agora, nesse caso da desobsessão, a nossa visão não é apenas uma pontualidade social, mas a pontualidade é parte, inclusive, da própria prática caritativa que se aplica do trabalho. Porque aí, então, a assistência àquele espírito sofredor se dá com horário, se dá com agilidade, se dá com rapidez para que ele seja ali beneficiado dentro daquilo que ele precisa. André Luiz traz para nós aqui uma orientação também importante, quando ele diz assim, que a hora de início das tarefas precisa mostrar-se austera, entendendo-se que o instante do encerramento é variável na pauta das circunstâncias. Isso porque, muitas vezes, um espírito que se manifesta durante a reunião necessita, né, ou exige
por parte dos trabalhadores dos dois planos, uma atenção maior. Por isso, então, o trabalho pode se prolongar. Então, a mesma coisa que nós pensamos, né? Inicia o trabalho, o espírito, então, ali acaba sendo orientado, acaba sendo assistido, inclusive assistido fluidicamente por parte tanto dos encarnados como dos desencarnados, através de recursos terapêuticos que nem sempre nós compreendemos, mas às vezes são recursos que precisam, que demandam uma extensão maior, dada as condições que o espírito se apresenta, em que o espírito se apresenta. Então, claro que o encerramento é necessário também que se dê dentro do tempo estipulado. Entretanto, existe uma flexibilidade, mostrando exatamente que se o trabalho se estende devido à necessidade das circunstâncias, né, então isso é suportável, isso é aceitável. Porque todos estão ali mobilizados para que o trabalho seja bem realizado e seja concluído, só que agora concluído dentro do seu próprio tempo. Então esse é um ponto importante que o André Luiz chama atenção. E depois ele traz para nós aqui uma orientação em termos de organização, quando ele diz: aconselhável se feche disciplinarmente a porta de entrada 15 minutos antes do horário marcado para a abertura da reunião, tempo esse que será empregado na leitura preparatória. Essa é uma medida disciplinar do grupo, muito mais administrativa, e muitas vezes isso pode gerar um certo constrangimento no grupo. Porque pensamos, por exemplo, um trabalhador que, percebendo ali, né, que situações aconteceram durante o seu trajeto, na sua vida profissional, em que acabou realmente atrasando, aí ele chega nesses 15 minutos, nesse intervalo de 15 minutos, antes do início do trabalho, e a porta está fechada. Então ele é claro, né, que vai exigir do dirigente do trabalho essa flexibilidade para compreender as necessidades de cada trabalhador. Mas mais do que isso, né, atendo essa tolerância para perceber que nesse período trabalhadores que chegam atrasados podem então fazer parte da tarefa. É importante que todos eles tenham consciência que aquele trabalhador que chega, me lembra até da época de quartel, que dizia assim, né, que quando você chega em cima da hora você já está atrasado, né, e quartel você não tem tolerância, né? Então ali você sempre aprende da forma mais difícil, porque o atraso não é tolerado, exatamente para se manter essa disciplina. Então, nesse caso, os trabalhadores precisam estar cientes de que quando se chega em cima da hora, psiquicamente, ele já chega desarmonizado, exatamente pela preocupação, pela correria, pela afobação. Então, é necessário, nesse caso, que o próprio trabalhador tenha em mente essa disciplina de sair mais cedo, de chegar mais cedo, de se preparar, exatamente para que o trabalho se desenvolva da melhor forma possível, contando com a sua colaboração. Então, eis aí a parte importante que o André Luiz coloca. Então, nesses 15 minutos antes, todos então ali com calma, todos assentados, fazendo a leitura, fazendo ali aquelas reflexões iniciais, para que o trabalho então comece pontualmente dentro daquilo que é programado. Então, cada trabalhador tem ali a sua responsabilidade, cada dirigente vai lidar então com essas pequenas dificuldades que acontecem nesse momento do início dos trabalhos, né, administrando cada trabalhador, cada agenda, né, cada horário que é estipulado. O Brás colocou, né, a pontualidade no centro é muito necessário, né, a harmonização. Pois é, Brás, eu fico imaginando sempre aquela imagem, né, de imagina que você está entrando, vai participar de um trabalho, e você chega correndo, você estaciona seu carro, você desce do ônibus, chega correndo, afobado no centro espírita, entra correndo, bate na porta e senta. Aquele ambiente harmonizado, aquele ambiente tranquilo, aquele ambiente suave, e aí então esse trabalhador chega fluidicamente ou então energeticamente completamente desequilibrado, por causa exatamente dessa falta de concentração inicial. Então é muito importante termos esse entendimento. Eventualidades podem acontecer, como o próprio André Luiz colocou para nós, voltando um pouquinho aqui no nosso roteiro, quando ele coloca para nós, né, sobre prece e meditação, sobre superação dos impedimentos, quando ele coloca chuva, visitas, contratempos, impedimentos naturais. Então isso pode acontecer, mas é sempre importante minimizar
tanto quanto possível, cada uma dessas situações, para que tendo consciência da importância do trabalho e da importância da sua colaboração no desenvolvimento dessa tarefa. Pois é, exatamente, né? Chega preocupado, chega acelerado, chega aborrecido por aquilo que aconteceu. Imaginemos então essa mente aborrecida, essa mente acelerada, estando em contato com o espírito que já está desequilibrado pela sua própria condição de paciente sendo assistido. Então é muito importante essa preparação dos trabalhadores, né? Então se o trabalho começa às 8 horas, chega meia hora antes, colocando na agenda, olha, eu tenho que estar lá às 7h30, por exemplo, porque das 7h30 às 8 horas é o tempo que eu tenho de preparação. Ou então eu penso assim, eu tenho que estar às 7h30 no trabalho, mas como começa às 8 horas, não tem problema, eu posso chegar um pouquinho depois. Então essa flexibilidade que ele mesmo se dá, vai ser exatamente a margem para que ele chegue no trabalho nessas mesmas condições, né, de estar desarmonizado para entrar em sintonia com o grupo. Então, essa é a questão da pontualidade que André Luiz traz para todos nós. Bom dia, Osmar. Próximo tema, vamos lá. Pontualidade, inclusive, com relação ao estudo, hein, gente? Começamos aqui às 10h30. Bom dia, Sandra. Capítulo número 15, ou item número 15, mobiliário para os trabalhos. Né? A gente já falou aqui no capítulo número 10, ou no item número 10, sobre o recinto das reuniões. Deixa eu ler rapidamente aqui o recinto, para a gente poder aqui fazer uma conexão depois com o mobiliário. Então ele diz assim do recinto: o recinto das reuniões pede limpeza e simplicidade. A mesa, com alguns livros básicos da doutrina espírita, de preferência o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e um volume que desenvolva o pensamento kardeciano, conjugado aos ensinamentos do Cristo. Estará cercada pelas cadeiras devidas ao número exato dos componentes da reunião, apresentando-se despida de toalhas, ornamentos, recipientes de água e objetos outros. Em seguida, à fila dos assentos, colocar-se-á pequena acomodação, seja um simples banco ou algumas cadeiras para visitas eventuais. Um relógio será colocado à vista ou à mão, seja numa parede, no bolso ou no pulso do dirigente, para que o trabalho e a disciplina estabelecida não sofram distorções. E o aparelho para a gravação de vozes, na hipótese de existir no aposento, não deverá perturbar o bom andamento das tarefas e será colocado em lugar designado pelo orientador dos trabalhos. Então, no item número 10, nós tivemos essas orientações a respeito do recinto. Agora, aqui no 15, André Luiz fala sobre o mobiliário, que na verdade então vai ser um desenvolvimento dessas mesmas orientações. Então, mobiliário para os trabalhos. Falávamos do recinto, agora vamos falar dos detalhes do mobiliário. O mobiliário do recinto dedicado à desobsessão não apenas necessita estar escoimado de objetos e apetrechos, ou seja, limpo de objetos e apetrechos que recordem rituais e amuletos, símbolos e ídolos de qualquer espécie, mas também deve ser integrado por peças simples e resistentes. A mesa deve ser sólida e as cadeiras talhadas em madeira, lembrando, sem adornos desnecessários, a austeridade de uma família respeitável. Se tivermos de acrescentar algo, há de termos 2 bancos igualmente de madeira para visitas casuais, ou para o socorro magnético a esse ou aquele companheiro do grupo quando necessite de passe à distância do círculo formado em comunhão de pensamento. Evitarmos tapetes, jarros, telas e enfeites outros, porquanto o recinto é consagrado, além de tudo, ao alívio de espíritos sofredores ou alienados mentais autênticos, necessitados de ambiente simples, limpo e simples, capaz de auxiliá-los a esquecer ilusões ou experiências menos felizes vividas na Terra. Então aqui é uma grande tentação, né Miriam?
de você olhar para aquela sala singela, aquela sala simples, pensando assim, a gente poderia colocar uma cura aqui, colocar um outro detalhe ali, que ficaria mais bonitinha a sala, né? Então ficaria naquela tentação, né? Como é que a gente vai deixar essa sala agradável? Né? O agradável para esse tipo de sala, na verdade, é um agradável da harmonia que se estabelece entre os trabalhadores. E esse mobiliário deve ser apenas ali de tudo aquilo que é útil e específico para a tarefa. A gente vai trazer aqui, então, cada um desses detalhes. Ele diz assim: o mobiliário no recinto dedicado à desobsessão não apenas necessita estar esquemado de objetos e apetrechos que recordem rituais e amuletos, símbolos e ídolos de qualquer espécie, mas também deve ser integrado por peças simples e resistentes. Então esse é um ponto inicial. Porque nós temos ainda, né, esses atavismos que nós trazemos, em que um ambiente sagrado ele deve ter símbolos que reforcem a nossa fé, que reforcem as nossas crenças. Então são imagens, são símbolos, são quadros que nós temos vontade de colocar ali, para mostrar que aqueles objetos servem para nós como uma referência da fé que nós abraçamos. No caso da doutrina espírita, nós não temos nada de especial em termos de símbolo, mas é muito comum nós colocarmos, por exemplo, pensarmos naquilo que é colocado, né, em termos de mesa branca. Não, aqui no caso, né, Miriam, o que é colocado para nós aqui é o trabalho de desobsessão, um trabalho de socorro. Agora, nas demais atividades do Centro Espírita, nós temos, né, nos grupos de estudos uma biblioteca, no caso da evangelização, temos ali todos os objetos, né, e também decoração que instigue, né, o interesse dos jovens, das crianças para o estudo, está bem diferente das atividades que nós temos. Então, para a desobsessão, é um trabalho de socorro. Então é aqui que André Luiz chama atenção para nós, para esse cuidado. Então, quando ele fala para nós sobre esses símbolos, né, quantas vezes nós encontramos, né, por exemplo, um crucifixo que pode ser ali pendurado na parede, né, para poder chamar a atenção dos trabalhadores, quando nós temos ali um quadro de uma personalidade que se coloca como patrona dos trabalhos, né, a imagem de Jesus, por exemplo, a imagem de uma paisagem. Colocamos ali a tal da mesa branca, como eu falei para vocês, que nada mais é do que uma toalha branca, que ela acaba atrapalhando muito mais do que ajudando, principalmente porque os espíritos que ali chegam, como a gente já conversou sobre isso, muitas vezes podem estar desequilibrados, podem estar um pouco agressivos, e aquela toalha só vai trazer problema. Então, por isso é colocado do que realmente nós precisamos. Qual é exatamente ali a necessidade para o bom desenvolvimento da tarefa? Além dos adornos também, né, ajudar a desviar a atenção. Então é muito importante que nós pensemos nisso. Se colocarmos, por exemplo, um crucifixo na parede, para um espírito que chega em desequilíbrio, aquele crucifixo pode ser para ele algo muito mais temeroso do que harmonioso. Porque não são as imagens que vão fazer com que ele mude o seu modo de pensar, mas será a sua transformação interior. É fundamental que nós pensemos nesse sentido. A Angelina colocou em cima, para todos nós é muito importante o horário, pois os espíritos desencarnados chegam bem cedo. Né? Um exemplo, um trabalho de desobsessão, muitas vezes um dia antes já estão presentes. Né? De fato, Angelina, eu me recordo, naquelas mensagens antigas que eu trazia para vocês aqui, para a gente poder fazer leitura, eu me recordo de um espírito que se manifestou, em que ele dizia que a atividade começava às 7h30, 8 horas da noite. Era uma sexta-feira, inclusive, né? Não porque sexta-feira seja um dia cabalístico, alguma coisa importante, mas era um dia que todos os trabalhadores tinham maior facilidade, exatamente porque se encerravam as atividades profissionais e tudo mais, ficava mais fácil, né? Então, 8 horas os trabalhos começavam. Mas os espíritos que seriam assistidos estavam no centro espírita desde a parte da manhã, recebendo ali orientações, recebendo assistência, para que naquele momento à noite o trabalho se desenvolvesse e eles então fossem assistidos. Mas nesse caso não era um trabalho de desobsessão, era um trabalho apenas de orientação naqueles espíritos que estavam ali trazendo mensagens, tendo o primeiro contato, né, com a mediunidade, né, com o recurso mediúnico e tudo mais. Então eles chegavam exatamente nessa condição.
Outros, como você colocou, muitas vezes chegam até um dia antes, para ter essa preparação, para que o ambiente, então, seja favorecido, para que o espírito seja assistido, para somente, então, o trabalho aconteça. Então é muito importante pensarmos nesse sentido. E até mesmo, né, Brás, quando você comentou na outra vez que nós estudamos sobre aquela música suave e tudo mais, essa música pode ser bastante interessante durante a preparação, durante ali a harmonização antes de iniciar a reunião. Depois que ela inicia, silêncio. Porque o que vale naquele momento é a força do pensamento, são as palavras que são ditas, as orientações que são transmitidas. Fora isso, só atrapalha. Dudu colocou lá em cima. Sabe, no início dos trabalhos, lá bem atrás, nos anos, a gente tinha uma sala de trabalhos mediúnicos com uma maca no canto para o caso de algo que naquele tempo aconteciam coisas. Né? Então, quer dizer, de acordo com a necessidade, Dudu. Né, o que André Luiz traz para nós aqui, ele coloca cadeira, ele fala sobre isso, a gente vai ver aqui um pouco mais, que ele fala do capítulo sobre cadeiras. Uma cadeira que seja ali confortável, que possa ajudar no desenvolvimento do trabalho, uma maca, eventualmente, de acordo com a necessidade. Então, quer dizer, cada grupo vai ver ali aquilo que é necessário para o desenvolvimento do seu trabalho, mas sempre lembrando que nada é em excesso, nada que seja inútil para o trabalho, porque isso só vai trazer realmente distrações. O Brás colocou, né, em todos os centros que já fui, a mesa é forrada por uma toalha branca. Né? Pois é, quer dizer, é essa a ideia que nós temos, de que o branco, né, traz para nós aquele sentimento de paz, aquele sentimento de harmonia e tudo mais, né? Mas imagina um espírito que, conforme Kardec mesmo trazia para nós, lá na Revista Espírita, aquele espírito que agarra aquela toalha e puxa tudo. Então, assim, como isso traz problemas para o grupo, né? Então é mais fácil você levar uma mesa branca mesmo do que colocar uma toalha branca, já que se você faz tanta questão da cor, né? Mas, na verdade, o que André Luiz coloca para nós é uma mesa comum, uma mesa que seja resistente, uma mesa que tenha ali, né, dê ao grupo um trabalho, para que não seja uma mesa muito frágil, que fique balançando, rangendo, por exemplo. Né? É nesse sentido que ele traz essa orientação. Colocou também o horário de 8 horas para os centros, é quase uma egrégora, né? É por causa da rotina, né, Brasil? As pessoas saem do trabalho 6 horas, depois vão para o centro espírita, naquele intervalo de 2 horas, né? Então, né? Mas nada impede que o trabalho aconteça, por exemplo, às 10 horas da manhã. Nada impede que o trabalho não aconteça às 3 horas da tarde. Mas pela rotina que nós temos aqui de trabalhos e compromissos e tudo mais, esse período da noite é aquele que acaba sendo o mais interessante. E calha exatamente de ser às 8 horas. Porque se você começa às 9 horas, a tendência é você terminar 10, 11 horas da noite, chegando tarde em casa. Né? Então 8 horas acaba sendo ali um horário mais conveniente para todos os grupos. Dudu colocou, quando na quinta tinham os trabalhos mediúnicos, na quarta no centro eu já via as macas subindo para a sala. Né? Então, certamente nós temos ali o mobiliário, como André Luiz coloca, utilizado pelos encarnados para assistir, né, os convidados, as visitas, aqueles que precisam de algum tipo de apoio, e o plano espiritual tem também o seu mobiliário, tem ali todo o seu equipamento para poder fazer com que a assistência aconteça. Então nós temos ali, sem dúvida, também ali outros equipamentos que nós sequer imaginamos, né, a existência e tão pouco para que eles servem, mas eles estão ali com uma utilidade também. A Angelina colocou, né, no centro que faço parte tem cadeiras, mesa, paredes sem decoração, bem simples, que é o interessante, né? Que a gente vê muito também, Angelina, vamos colocar ali um vasinho de flor, porque a flor traz para nós o embelezamento do ambiente, traz para nós ali uma harmonia para o ambiente. Isso porque nós, ainda encarnados, como nós já conversamos isso anteriormente, nós temos uma necessidade muito grande de materializar a nossa fé. Essa expressão eu uso com bastante frequência, porque quando nós olhamos para uma vela acesa, quando nós olhamos para uma flor, quando nós olhamos para um quadro, para um crucifixo, alguma coisa assim, nós nos fortalecemos na nossa fé. Da mesma forma que nós entramos numa igreja e vemos ali toda a decoração, as imagens e tudo mais. Só que, na verdade, isso mostra exatamente a nossa dependência ainda de fatores externos para poder fortalecer aquilo que para nós é interno. Então, se
nós estamos num local em que sabemos que a força do pensamento que vai determinar a harmonia do ambiente, nós temos que ter essa disciplina. E, na verdade, nós temos que desenvolver essa nossa capacidade. Eu não preciso colocar um quadro de Jesus na parede para lembrar de Jesus num trabalho como esse. Mas quantos de nós somos ainda necessitados desse tipo de recurso? De colocar, por exemplo, uma Bíblia sobre a mesa para lembrar a nossa fé. Então eu preciso de um crucifixo, preciso de uma cor branca, preciso de uma flor, preciso ali de uma imagem qualquer para poder mostrar que estou sintonizado com o plano superior. Sendo que, na verdade, basta apenas que eu eleve meus pensamentos pela disciplina e me conecte com o plano espiritual. Então isso também faz parte do próprio desenvolvimento mediúnico. Os grupos de desenvolvimento que começam então a trabalhar com novos colaboradores, esse tema tem que estar na pauta do trabalho de desenvolvimento. Não apenas para desenvolver nele a mediunidade, ou desenvolver nele a capacidade de diálogo com os espíritos sofredores, mas é importante que ele também se autodiscipline para que o trabalho se desenvolva da melhor forma. Olha quanta coisa precisa ser feita nesse sentido. O Brás colocou, sou pensador compulsivo, tem dificuldade de concentrar, né? Por isso nas minhas interações é só na projeciologia. Pois é, né? Cada colaborador tem ainda, né, a sua facilidade, a sua virtude ou a sua fraqueza para o desenvolvimento do trabalho. Muitos colaboradores têm boa vontade, mas têm uma dificuldade muito grande de concentração. Eu me recordo de uma amiga nossa, que ela dizia assim, né, que toda vez que ela ia para o centro espírita para participar de uma reunião mediúnica, naquele momento de concentração ela ficava cantando músicas espíritas, porque assim ela não dispersava o pensamento dela. Então ela cantava uma música, depois cantava outra, para que ela não fugisse, para que ela não se dispersasse. Então cada um tem seu próprio recurso, né? Quando eu trabalhei em mesa, eu dormia para desdobrar, mas o presidente na época não entendia e ficava tocando em mim. E aí até me dava até choque, né? Você vai ver André Luiz falar sobre isso também, Brás, sobre o adormecimento durante o trabalho. Daqui a pouquinho ele vai falar sobre isso. André colocou, né, assim, ainda preciso muito dessas bengalas, né, e creio que vou levar algumas encarnações para me libertar disso. Né? Detalhe, não tenho o menor problema com isso. Sei que é um processo lento, né? Então faz parte realmente ali do aprendizado, né, do desenvolvimento de todos nós. Né? Isso porque a gente lembra sempre que quando se pega, por exemplo, um espírito que traz ali uma grande perturbação, e de acordo com o seu sofrimento, de acordo com suas crenças. Só lembrando, pessoal, nós tivemos uma orientação de um psicólogo que ele falava sobre a religião faz mal para as pessoas, e ele colocou assim, que ela pode fazer muito bem, se ela traz para você o equilíbrio, se ela traz para você, né, um sentido de conexão com algo maior que te mantém ali em equilíbrio e tudo mais, né? Mas isso te faz muito mal dependendo dos dogmas que você abraça. Então, por exemplo, alguém que traz de uma forma muito profunda a ideia do pecado, a ideia do sofrimento, a ideia do castigo, isso para ela pode ser bastante perturbador. E de fato a gente vê uma lógica muito grande nisso. Quantas pessoas trazem em suas vidas pessoais grandes dificuldades em virtude dessas ideias religiosas. Mas, enfim, muitos espíritos, então, quando eles desencarnam, eles acabam levando também esses mesmos dogmas, essas mesmas ideias, e muitas vezes no próprio plano espiritual, ele é instigado a fortalecer cada vez mais isso. Porque você não presta, porque você vai para o inferno, porque os demônios vão te castigar, porque isso, porque aquilo. Porque Jesus vai te punir porque ele não te perdoa e tudo mais. Aí ele entra numa sala de desobsessão e dá de cara com um crucifixo na parede. Tudo aquilo que estava sendo planejado para poder auxiliá-lo, para tirar dele essas ideias tão enraizadas, tão profundas, se perde completamente, exatamente porque uma imagem estava na parede. Então, se aquilo pode ser importante, pode ser uma bengala psíquica para os trabalhadores encarnados, para os espíritos isso pode ser um grande problema. Exato. Ele tinha até a imagem de Maria, né?
no corredor da casa dele, né, de Nossa Senhora, que ele era ali um devoto de Nossa Senhora também, que por incrível que pareça, isso era um objeto de muita crítica, uma situação de muitas críticas para aqueles, né, que diziam que o Chico trazia essas ideias católicas e não sei o quê. Quer dizer, né, falta de trabalho mesmo para esses nossos irmãos. Né? Mas, de qualquer forma, o ambiente tem exatamente esse objetivo. Então, olha quantos detalhes que nós vamos ali acompanhando. Cortinas, podem usar cortinas? Podem, desde que sejam com o objetivo de diminuir ali a claridade dentro daquela sala que está sendo feita. Não apenas uma cortina para decoração. Não precisa ser cortina preta, não precisa ser cortina branca, apenas uma cortina para cumprir a função de uma cortina. E não tem essa ideia decorativa. André Luiz coloca para nós também aqui. A mesa deve ser sólida e as cadeiras talhadas em madeira, lembrando, sem adornos desnecessários, a austeridade de uma família respeitável. Então ele coloca exatamente ali a imagem de uma sala de estar, de uma sala de jantar, com aquela mesa sólida, né? Porque, mais uma vez, é importante que o mobiliário também ofereça segurança para o desenvolvimento do trabalho, especialmente para aqueles espíritos que ainda se encontram muito agressivos, muito desequilibrados. Então, muitas vezes, esse mobiliário que é colocado, talvez por ser ali mais barato, por ser mais bonito, acaba se tornando, na verdade, uma ferramenta que pode machucar essas pessoas. Depois ele coloca, se tivermos que acrescentar algo, aditemos 2 bancos, igualmente de madeira, para visitas casuais, ou para socorro magnético esse ou aquele companheiro do grupo, quando necessite de passe, à distância do círculo formado em comunhão de pensamento. Então pode ser ali aquele momento de passe à distância, pode ser para os trabalhadores que estão ali presentes, em que eles são retirados ali da mesa onde o trabalho se desenvolve, e ele é deslocado e ali ele recebe assistência. No caso, por exemplo, de visitantes, né, quando tem acompanhantes de pessoas que estão ali participando dos trabalhos, ou outros colaboradores que vêm ali de alguma forma prestar algum tipo de assistência, fazer algum tipo de observação, qualquer coisa assim. E ele coloca exatamente isso, né, evitarmos tapetes, jarros, telas e enfeites outros, porquanto o recinto é consagrado ao alívio de espíritos sofredores, ou alienados mentais autênticos. Olha só isso. Alienados mentais autênticos. Portanto, um ambiente limpo e simples, capazes de auxiliá-los a esquecer ilusões ou experiências menos felizes vividas na Terra. E ele vai começar a fazer comparações entre aquela decoração, aquilo que ele tinha na casa dele, aquilo que poderia ter machucado num determinado momento da sua história. Enfim, somente o necessário para poder fazer o trabalho. O Brás colocou, né, nas umbandas, né, quando um espírito desequilibrado começa a fazer desordem, os caboclos passam a chincha. Né? Pois é, tem ali, né, todo o trabalho também de orientação, de segurança para o desenvolvimento do trabalho. Né? Próximo item, cadeiras. Olha só que André Luiz coloca também, até de cadeiras ele fala. As cadeiras para reunião merecem apontamentos particulares. Evite-se o uso de poltronas que sugiram a cesta. Ou seja, né, aquelas poltronas confortáveis, né, que dá a impressão de que você está fazendo a cesta, né, depois daquela feijoada e coisa e tal. Né? Então, sem necessidade. O importante é que tenha conforto, mas desnecessário esse tipo de móvel. Né? Como também o emprego de móveis desprovidos de qualquer anteparo, a feição de tamboretes que imponham desconforto. No caso, por exemplo, bancos. Num trabalho de reunião mediúnica é importante, né, que se pense em cadeiras, porque muitas vezes nós temos ali médiums que durante o transe, André Luiz fala sobre isso, quando ele coloca assim, utilizemo-nos de cadeiras pesadas na constituição para frustrar os impulsos de queda ou de agitação excessiva habituais nos médiuns em transe, mas construída em estilo singelo, com espaldar amplo e alto que suporte com firmeza os ceareiros empenhados no socorro espiritual aos irmãos perturbados além do plano físico. Então, nesse caso, você colocar um banco, por exemplo, um médium que durante o transe tem algum tipo de comportamento convulsivo, ele fica sem segurança.
Então o ideal seria aquelas cadeiras que tivessem braços, que tivessem um encosto que dê apoio para a sua cabeça e tudo mais, para pensar exatamente nisso. Para nós pode ser algo desnecessário. Eu estou muito bem sentado, não tem problema nenhum. Mas e no momento do transe mediúnico, dependendo do espírito que apareça? Coloca aquelas cadeiras frágeis, né? Daqueles antigos kits de cozinha, e de repente o médium, tendo ali uma situação mais grave, ele pode cair da cadeira. Eu me recordo numa festa que eu fui, em que usavam aquelas cadeiras plásticas, né, bastante comum nos tempos de hoje, e aí então um participante da festa, que era ali um pouquinho mais pesado, no momento das brincadeiras e tudo mais, ele chacoalhava na cadeira e ele quebrou 2 cadeiras. Então imaginemos, né, cadeiras plásticas dessas que são usadas nos exteriores, né, para você fazer ali se sentar ali à mesa, que tem um guarda-sol e tudo mais. Num trabalho mediúnico, isso é absolutamente inconveniente, porque não é seguro. Pode ser seguro quando você está sentado comportado, mas para esse tipo de trabalho você não sabe qual vai ser a reação. Então tem que ser um material que seja seguro, que seja sólido, que dê ali uma estabilidade para quem está trabalhando. Não para quem está sentado confortavelmente, mas para quem está em atividade durante o trabalho. Depois ele coloca para nós também aqui: evitem-se as cadeiras conjugadas ou rangedoras que só ruídos desnecessários e perturbações outras provocam no ambiente. A mesma coisa também, né? Imaginemos aquele silêncio e aquele ranger de cadeira enquanto o espírito está falando. Isso também é bastante inconveniente. Pode parecer um detalhe simples, mas depois que nós observamos isso, quando vai acontecendo, aí então a coisa, né, já vê que já devia ter feito isso antes. E tem um detalhe interessante, me recordo de uma pessoa que nos procurou lá no espiritismo.net para poder pedir uma orientação. E ele perguntava assim: durante o trabalho na reunião mediúnica, o dirigente, assim como alguns colaboradores, diziam que as cadeiras não poderiam ser tiradas do lugar. Onde elas estavam, elas deveriam ficar. E colocava isso também no passe. E ele falava assim: muitas vezes se colocava uma cadeira de costas para outra, em que as pessoas iam tomar passe, e quando a pessoa deitava a cabeça para trás, batia na cabeça da outra. E aí diziam assim: olha, o dirigente disse que as cadeiras não podem sair do lugar. Elas têm que estar fixas, porque existe ali um motivo para que isso aconteça. Então, da mesma forma que nós vamos encontrar a necessidade de uma toalha branca, a necessidade de uma roupa branca, a necessidade de garrafas abertas, a necessidade de trabalhar descalço ou calçado, a necessidade dos médiuns estarem vestidos de branco, a necessidade de cadeiras em determinadas posições. Tudo isso, na verdade, são crenças que nós ainda carregamos. Porque o trabalho em si, que é o trabalho de assistência, ele vai se desenvolver naquele ambiente que oferece um conforto, e da mesma forma também que seja um ambiente que seja funcional para o desenvolvimento do trabalho. O resto são crendices que nós ainda criamos. E ainda estamos muito longe de nos desapegarmos disso. Então, até nesse sentido, a gente tem ainda essa ideia. O Brás colocou, né, ri demais de um espírito brincalhão. Ele disse que estava sentado em uma cadeira e veio alguém e sentou em cima dele. Ele disse que é ruim mesmo, né? Fiquei sem entender, mas faz sentido, né? Bom, essa é a ideia da materialidade do espírito, né? Dele se ver ainda como um espírito material, né? E 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, como diz a física. E o espírito, mesmo desencarnado, ainda tem essa ideia, né, de que 2 corpos não podem estar no mesmo lugar. Angelina colocou: teve um dia que um jovem pegou uma cadeira para jogar no médium, espírito atuando, né, mas o guia do médium não deixou bater nele. E pode acontecer de tudo, Kardec mesmo já colocou. Quando a gente fala de centro espírita para cá, centro espírita para lá, o próprio Kardec já descreveu isso. O espírito psicografando, quebrando lápis, rasgando papel. E aí vai dizer: não, mas isso aí é fraqueza do médium. Um bom médium não faz isso.
Dentro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, muitas vezes ali o espírito traz um grau de perturbação em que ele pode interferir na forma como o trabalho se desenvolve, porque o médium muitas vezes não tem ali condições naquele momento de conter o espírito na sua agressividade ou no seu desequilíbrio. Me recordo de um depoimento que foi dado por um entrevistado, foi no programa do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, TV Mundo Maior. Isso já faz muito tempo. Acho que foi lá para 2004, mais ou menos. Não, foi 2011, mais ou menos. 2001, desculpem, 2001, mais ou menos. Faz bastante tempo. E ele dizia assim, que um espírito que veio, ele era um espírito que tinha cometido suicídio e ele tinha se jogado na frente de um trem. E a própria Dona Ivone comenta sobre isso, que é uma das maiores dores que um espírito sente é desencarnar dessa forma, com esse tipo de suicídio, como se o suicídio por si só já não fosse extremamente doloroso. Ele sentia, ele via o seu corpo completamente retalhado, mutilado. E aí então ele foi conduzido para se manifestar numa reunião de assistência a esses espíritos sofredores, e o médium ficou completamente curvado, e ele não conseguia dizer nada. E aí então ele relatava o seguinte, que durante a reunião, o espírito, a única coisa que ele conseguia fazer é bater o dedo na mesa. Então ele dava uma batida quando fazia uma pergunta para ele. E aí depois de uma outra reunião, depois de uma outra reunião, de uma outra reunião, ele começou a esboçar as primeiras palavras. Então a gente vê que o espírito que se manifesta, ele traz ali características que são das mais surpreendentes. Nesse caso, esse espírito trazia uma deformação perispiritual muito grave. Outros espíritos são extremamente agressivos, que precisam de campos médicos para conter a sua agressividade, principalmente espíritos sofredores, ou espíritos obsessores, desculpem, ou espíritos que trazem ainda aquele instinto de agressividade, dado o seu grau ainda evolutivo bastante primitivo. Então tudo isso deve ser previsto nesse trabalho, lembrando que os médiuns que se colocam à disposição para esse tipo de assistência têm que ser observados e assistidos por médiuns de apoio, porque nunca se sabe o que vai ser trazido ali por parte dos trabalhadores do plano espiritual. É claro que existe ali uma orientação para que a equipe esteja pronta e à disposição para atender esse tipo de espírito, mas quando você sai de casa você não pensa, qual espírito que eu vou atender hoje. Então, até mesmo o ambiente onde o trabalho se desenvolve deve ser um ambiente contido. E o próprio André Luiz também trouxe para nós, a respeito do recinto, a privacidade desse lugar. Para que não haja esse espetáculo, para que não haja aquele público olhando espantado e curioso por aquilo que vem acontecendo. Principalmente porque esse é um ato de caridade, de preservar a intimidade do espírito, de preservá-lo de qualquer tipo de acusação, de qualquer tipo de apontamento, das pessoas que participam também, muitas vezes, num trabalho de desobsessão. Aquele que é considerado obsediado, ele está presente ali. Aí depois que ele sai, as pessoas começam a cochichar no corredor sobre o que ele fez, sobre o que ele disse, como ele se comportou. Então, por isso que nesse livro, André Luiz coloca para nós aqui na Desobsessão, foi um livro específico para tratar dos detalhes e cuidados dessa mesma situação. E não precisa nem ser aquela pessoa convidada. O próprio médium, dependendo do seu comportamento, ele depois é apontado também. Nossa, você viu como ele fez naquele lugar? Como ele estava durante aquele trabalho? O modo como ele se comportou, tudo isso então acaba se tornando, para aquelas pessoas menos preparadas e mais curiosas, um grande espetáculo. Que de espetáculo não existe nada. Que na verdade ali é uma situação extremamente sensível, que precisa realmente de muita atenção por parte de todos os trabalhadores. E a palavra-chave do trabalho de desobsessão é a discrição. Não se comenta o que acontece lá dentro, não se comenta aquilo que foi visto. Cada espírito tem a sua história e a sua própria condição já é o suficiente para trazer para ele grande sofrimento. Dudu colocou muitos médiuns, mesmo após os trabalhos, te chamam no canto saber coisas relacionadas a elas, Pois é. Acontece assim, Então, quer dizer, ainda temos essa curiosidade
essa fraqueza, né? Por isso, então, por isso que o trabalho de desobsessão, ou o trabalho mediúnico de um modo geral, ele tem duas funções importantes. A primeira função, naturalmente, é de assistência. De assistência para aqueles espíritos que são trazidos pelos trabalhadores do plano espiritual. Mas a segunda função, não menos importante, é de educação dos médiuns. Nos educarmos mediunicamente, nos educarmos moralmente, para que nós entendamos a importância do trabalho, do amor ao próximo. Então, muitos médiuns que estão ali trazem a mediunidade ostensiva para participar desse trabalho, na verdade ele está participando para ser educado. E muitas vezes para ele é muito mais importante ele passar por esse adestramento do que ele assistir. A assistência é uma consequência. Ele está ali para poder aprender. Aprender a ser disciplinado, aprender a ser discreto, aprender a ser produtivo. E a assistência vem como consequência, porque se ele não estivesse ali, outro médium fazia esse trabalho. Mas ele precisava estar lá para que ele pudesse aprender. Daí então a solenidade e a gravidade desse tipo de tarefa. Exatamente, né, Braz? É disciplina mental, é disciplina de comportamento, é disciplina de conduta, é discrição. Tantos e tantos valores são desenvolvidos nesse momento. Angelina, coloquei, os espíritos que nos orientam estão sempre nos testando no que se refere ao sigilo dos trabalhos. Pois é. Mas é algo bastante curioso, né, Angelina? Porque quando nós falamos em... Eu já comentei com vocês, né, que 3 assuntos são extremamente... me fugiu a palavra agora, mas extremamente pulsantes, né, digamos assim, para todos nós encarnados, né, aqueles assuntos que mais trazem para nós curiosidade, mais emoções, né? É você falar de assuntos de família, é você falar de assuntos relacionados à sexualidade, ao sexo de um modo geral, e assuntos relacionados à mediunidade. Para nós, aqui nesse caso, a mediunidade, instigantes, isso, exatamente, Dudu, os mais instigantes para nós são esses 3. Então, no caso da mediunidade, para nós, vermos fantasmas, falarmos de obsessores, falarmos de espetáculos do mundo espiritual, aquela coisa toda, é algo que provoca em nós assim, algo quase que incontível, não sei se existe essa palavra, mas assim, nós não conseguimos evitar isso tudo. Porque é muito emocionante para nós, né? Mexe com a nossa adrenalina. Então você contar, olha, um espírito que veio de tal época, um espírito que fez tal coisa, e o médium se comportou dessa forma, é algo que provoca em nós grandes emoções. Só que aí, entre as emoções e entre a caridade, as emoções ainda são muito mais fortes, mas a caridade tende a se desenvolver. A caridade vai aos poucos se desenvolvendo, se expandindo, e a gente começa, conforme a experiência vai chegando, a perceber que aquele espírito ele não é uma personagem de um filme de terror que aconteceu na televisão, mas ele é um espírito que teve uma experiência extremamente dolorosa da sua vida real. E nós estamos participando para poder ajudá-lo no seu reequilíbrio, no seu desenvolvimento. Mas é isso, meus amigos. Fechando por aqui, então, o nosso trabalho. André Luiz, no próximo tema, que para nós no 17, ele vai falar sobre a iluminação e sobre isolamento hospitalar, dentre outros assuntos, para nos chamar a atenção, porque também isso, na iluminação, tem algo muito importante para tratarmos, né, até mesmo de um olhar mais científico também, com relação à energia elétrica, com relação à irradiação das lâmpadas, com relação aos fluidos que são utilizados, né? Então a gente vai ter aqui nesse item 17, André Luiz vai colocar sobre os estudos que são feitos nesse sentido. Então, fechando por aqui, pessoal, o nosso encontro de hoje. Vimos então aqui